O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, a lição número 11, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-lo, pois, em perfeito estado, ambos. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão responsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Com essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos abrindo a nossa reunião desta segunda-feira. Meu boa noite a todos os presentes, que a paz do Cristo esteja conosco e seja o nosso clima, o nosso ambiente aqui, para que a gente aproveite bem os nossos momentos de estudos da doutrina espírita, do Evangelho, de assuntos que têm a ver com essa necessidade de buscar a espiritualização que todos nós temos. Extensivo aí o meu boa noite aos nossos irmãos que vamos acompanhar pelas redes sociais, que igualmente cada lar, cada ambiente que tem acesso a este encontro, seja igualmente envolvido pela luz do Cristo. Com o hábito nós fazemos, nós vamos começar a nossa reunião fazendo a nossa oração. Mas antes da prece, eu vou informar que nós temos hoje, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, o companheiro Leon Denis, que vai tratar do assunto contrastes da vida. Certamente nós vamos poder ouvir coisas assim muito importantes para nos ajudar a tomar sempre
as melhores decisões, né, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos trabalhos. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, mas antes ainda eu quero agradecer a presença de todos e aqueles que estiverem vindo aí pela primeira vez ou primeiras vezes, né, que possam se sentirem bem, possam gostar, esperamos que gostem do trabalho e continuem aí conosco. Vamos juntos, portanto, mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, entregando a Ele as nossas vidas, porque de fato está com Ele, para que sintamos a suave influência desse amigo celestial, desse Mestre da luz. E sintonizando com Ele, nós igualmente seremos capazes de sintonizar com os nossos estimados mentores espirituais, estes espíritos que, em nome do Cristo, semeiam as bênçãos da saúde e da paz. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome estamos abrindo a nossa reunião nesta noite. Que a sua paz seja conosco, que a sua paz seja nos nossos lares, com os nossos familiares. E permita, Divino Mestre, que tenhamos a assistência necessária, o amparo que precisamos, para que no final da nossa reunião possamos retornar para os nossos deveres, para os nossos afazeres, levando um pouco dessa luz que encontramos aqui. E que possamos depois retornar com bom ânimo, com alegria, com otimismo. Em seu nome, Divino Mestre, está iniciada a nossa reunião. Com vocês, então, Leon Denise, a desenvolver o trabalho da noite. Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que alegria poder voltar a revê-los, encontrá-los todos bem. Claro que as lutas não são comuns, são lutas da nossa evolução, do nosso crescimento e naturalmente fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte das nossas ocupações na jornada evolutiva. Porém, quero crer que na maioria dos lares, já iluminados pela doutrina espírita, que já tenham os faróis do Evangelho de Jesus, claridade suficiente não falta para que nossas passadas futuras possam nos trazer tudo aquilo que no presente nos ocupa a esperança, nos ocupa a fé, nos ocupa a certeza não só da imortalidade, mas de uma imortalidade proativa, saudável, de crescimento, porque ser imortal para quem não tem perspectiva espiritual é horrível, é péssimo. Ser imortal para quem não conhece, não sabe, não lida, não quer saber da vida espiritual, do desdobramento dessa jornada existencial, não deve ser coisa boa. Mas eu me sinto muito confortável com a vida espiritual, porque vislumbro na espiritualidade que todos nós desenvolvemos ao longo dos séculos, milênios, da eternidade, enfim, vislumbro nisso, pelo que já nos ocorre na vida material, na vida aqui da Terra, nesse período curto que passamos por aqui, por mais longo que ele pareça, já nos dá uma certeza de que trabalhando corretamente, tendo foco de que todas as ações da Terra refletem em situações espirituais e que tudo que fazemos ou deixamos de fazer, seja na obrigação de fazer ou na obrigação de fazer e não fazer, nós desdobramos para a vida de além-túmulo, de maneira que já não somos mais o que éramos e esperamos estar nos habilitando para nos tornarmos melhores, muito melhores do que já somos. No mês de fevereiro de 2020, logo começou a pandemia, eu me lembro de duas reportagens que me chamaram muita atenção
a televisão oficial. Eu estava aguardando o horário para iniciar a nossa atividade num domingo de manhã, aliás, no sábado de manhã, e chegou uma reportagem de uma grande TV chamando de São Paulo, chamando Brasília, e era uma reportagem sobre um evento dramático. O Senhor havia peregrinado durante 45 horas, 45 horas, por hospitais da capital federal, procurando alguém que lhe desse socorro, um médico que pudesse operá-lo. Foi a vários hospitais, passou por vários lugares, tinha equipamentos, medicamentos, mas não tinha médico com aquela especialidade para operá-lo. Porque havia uma peculiaridade no problema daquele senhor de pouco mais de 50 anos. Ele trazia uma faca cravada nas costas, com uma lâmina de mais de 20 centímetros. E aí, não era qualquer médico, não se podia tirar aquilo de qualquer jeito. Ele estava entre a vida e a morte, ainda lúcido, porém, era preciso uma providência urgente, já se tinham passado 45 horas. Depois de tanto sofrimento, tanta angústia, como diria sua esposa na entrevista, lograram achar no hospital um profissional que tinha as habilidades, as competências para fazer a cirurgia. No momento em que faziam a cirurgia, a senhora lá fora, entre chorando e orando, orando e chorando, desesperada com o marido naquela situação periclitante. E aí o repórter perguntou para ela, falou: senhora, o que foi isso aí? Uma tentativa de assalto? Um treveiro de trânsito? Ela falou: não, nada disso. Mas então o que foi para esse homem estar com essa lâmina espetada nas costas, entre a vida e a morte? Ela falou: olha, é uma coisa que me envergonha, é uma coisa estúpida, não tem razão de ser, não. Mas o que aconteceu? Bom, nós estávamos no restaurante, jantando, eu e meu marido, ele sentiu necessidade de ir ao banheiro. Chegou lá, o banheiro estava ocupado, ele ficou esperando um pouquinho, foi se inquietando, se impacientando, começou a achar, na sua imaginação, que a pessoa que estava ocupando o banheiro estava fazendo de propósito aquela demora, e apesar de eu ter insistido com ele para esperar, para procurarmos um outro lugar, ele não resolveu tirar a pessoa de lá à força. E por pouco eu não perco meu marido. Por pouco os meus filhos não perdem seu pai. E eu fico aqui pensando: mas como é que ele está? Perguntou o repórter. Não, ele até que está bem. Agora, eu espero que ele saia bem dessa e que aprenda. Não se pode brincar com a vida desse jeito. Não se pode tentar resolver as coisas dessa maneira. E aquele episódio me chamou a atenção e eu me lembrei que dia 13, isso foi dia 18, me parece, de fevereiro. Dia 13 de fevereiro eu estava assistindo na volta do almoço o IPTV Ribeirão, que é esse jornalzinho do local aqui, mas já estava no final do jornal, era Campinas que comandava a reportagem. E aí chamaram Ribeirão Preto novamente. A repórter entrou para apresentar uma senhora de Rio das Pedras, se não me falha a memória, perto de Piracicaba, que estava completando naquele dia 111 anos de idade. E não era uma senhora caquética, alquebrada pelos anos, não, ela estava bem, estava jovial, alegre, e ela foi entrevistada na Feira Livre da cidade, fazendo compras, andando para lá e para cá e tal. E a conversa foi girando sobre como ela chegou ali. Ela era, me parece, da Bahia, tinha vindo há muitos anos, formou família, coisa e tal, e se encontraram ali naquela cidadezinha. Estava toda feliz. E aí a pergunta que foi feita para ela: qual o segredo da longevidade da senhora Dona Helena, que era o nome da mulher, um dos nomes daquela senhora? Ela falou: ah, minha filha, tem muitas coisas. A misericórdia de Deus, a sua bondade, me deu esse tempo todo. Mas eu acho que o segredo da minha longevidade centenária é viver em paz. Eu tento viver em paz. Às vezes não dá certo, mas eu tento viver em paz comigo mesmo. Primeira coisa, eu não brigo comigo.
Eu não disputo a vida com a minha idade. Eu tento viver bem com a minha família, eu sei que todo mundo pensa um de um jeito, outro do outro, e eu também penso diferente, mas eu tento viver bem com esse pessoal. Mantenho meus pontos de vista, minha coisa. Se não é interessante para o outro, eu calo, tudo bem, vamos tocar a vida. E brincando, cheguei a 111 anos. Netos, bisnetos, filhos. Só os maridos que não aguentou. Teve que largar a carga no meio do caminho. E aí, ela com 111 anos, naquela juventude, eu vi um contraste entre aquelas duas situações. Um homem cheio de vida, vibrante, toda a energia a seu favor, bem casado, a esposa me parecia uma mulher muito sensata, além de muito bonita. Provavelmente os filhos também eram filhos bem apanhados. Devia ter um bom emprego para estar naquele restaurante, obviamente deveria ter um jeito de fazer isso. Mas era um homem temperante, era um homem que vivia no sentido oposto daquela mulher. Ela chegou aos 111 anos, o dobro da idade dele, optando pela paz. Não só por isso, mas também, principalmente por isso, ela chegou aos 111 anos. Ah, mas Deus lhe deu a longevidade. Não adianta, Deus dá longevidade para todo mundo, mas às vezes nós interrompemos o processo por uma questão de temperamento, de caráter, de más escolhas. Mas aquele contraste chamou a atenção, porque na verdade nós somos provocados todos os dias. Nós vamos ser provocados todas as horas, mais de uma vez por dia. E não é só pelos estranhos ocasionais, vamos ser provocados às vezes dentro de casa, por gente que a gente ama, por gente que a gente quer bem. Às vezes, entre os afins, nós vamos encontrar idiosincrasias, diferenças de mentalidade de pensamento. Por isso que o ambiente da família é sempre aquele ambiente tendente a exigir de nós o melhor que nós temos, o melhor que já conseguimos desenvolver. Por isso que o ambiente familiar requer de nós muito mais do que boa renda, boa casa, bom jeito de habitar, bom jeito de estudar. Exige de nós muito mais das riquezas interiores adormecidas. E muitas vezes são despertadas por esses choques e entre-choques da vida. Lamentavelmente, as ocorrências que se dão por aí, às vezes até próximas mesmo de nós, anunciam tragédias familiares, pessoais, entre pessoas que se amam. Na Páscoa, fiquei chocado com uma notícia da região de Bauru. Um jovem estava completando 28 anos, exatamente no dia da Páscoa. O irmão pediu uma carona para o irmão para levá-lo até a casa da família. Eles moravam juntos, os dois, provavelmente com mais alguém. E aí o irmão levou, eles fizeram a festa, almoçaram juntos, tudo. Só que o irmão, não sei por que razão, foi embora. Largou o aniversariante a pé. Ele saiu, foi para casa e provavelmente revoltado, foi perguntar para o irmão tirar satisfações por que ele o havia deixado. Ao final, para não nos alongar, o jovem foi morto pelo próprio irmão. 2 vidas que foram estranguladas numa discussão familiar. Aqui na região, há poucos dias, alguém foi tirar satisfação com o sogro, o genro, e o neto, filho do genro, foi defender o avô, desferiu um golpe, alguma coisa lá, para atingir o próprio pai que estava bêbado, tentando contê-lo, e naturalmente acabou atingindo o avô veio a obra. Não importa a circunstância, o desfecho é trágico. É trágico. Vidas muito jovens que se perdem nas drogas, como há poucos dias anunciaram que descobriram, ia lá na minha terra, o rapaz de câncer, a família só descobriu que ele tinha desencarnado por problemas com drogas e doenças decorrentes, depois de vários dias no necrotério, porque o tio que tentou de tudo para tirá-lo desse
submundo. Ficou sabendo, sabe-se lá como, eu não consegui entender, que o sobrinho estava para ser inumado como indigente. E a gente começa a pensar, né? Quantas vidas dessas poderiam estar naquele crédito de tempo bem mais vasto, bem maior, que por uma razão ou por outra foram interrompidos. Naquela mesma época da senhora de 111 anos, descobri mais outras senhoras com mais 111 anos, né? Tinha uma senhora lá no Amapá, 111 anos, perguntaram para ela, segredo, meu filho, vive em paz, não briga com o mundo, não briga com ninguém, não precisa. Eu passei 111 anos da minha vida sem precisar brigar com ninguém, e não foi por falta de provocação, não. Não foi porque ninguém pisou no meu pé, não. Eu já fui humilhado, já fui desafiado, mas escolhi viver em paz, 111 anos. Lá em Minas Gerais, uma senhora chamada Dona Chica, 111 anos também. E aí, Dona Chica, como é que é? Ah, meu filho, eu não administro a vida dos outros, nem a do mundo. E eu me lembro quando perguntaram para o Chico, né, se alguém falasse que ia capinar o mundo, o que ele ia dizer para essa pessoa? Eu falei, não, vou dar uma enxada para ele. Eu falei, vai com Deus, meu filho. Ele mesmo vai descobrir que carpir o mundo é difícil. Porque carpir os matos, as coisas da própria vida, já é um desafio. Então o Chico falou, vou explicar para ele que o mundo é grande. Ele já sabe. Explicar que enxada de duas caras é complicada, pesada, se não tiver bem afiada, é ruim de manejar. Então dá enxada para ele, manda ele, vai carpir, meu filho. Vai com Deus, o propósito. Por quê? Porque as pessoas tendem a ser o que são. Então eu verifiquei, por exemplo, essas senhoras idosas, homens idosos, e à época até descobri uma coisa interessante, Paulo, que a mulher considerada a mais velha do mundo era uma japonesa, que desencarnou e ficou uma outra no lugar, uma mexicana, 117 anos, dura na queda. E ela tinha neto, bisneto, tataraneto, filho, os que sobreviveram, porque já tinha morrido um tanto. Ela foi criando, fazendo nascer e já devolvendo para o cemitério. Medida que filhos velhos, de idade, 117 anos, lúcida. Qual o segredo? É Conchita, não sei que é o nome da mulher. Ela falou, o segredo é ficar solteiro. Já tem gente pensando aí, para mim já não dá mais. Já pula essa parte. Mas aí perguntou para ela, o repórter lá, o jornalista perguntou, mas a senhora tem filhos? Como é que é? Ela falou, meu filho, carreira solo. Vem, faz filho, tchau. Esse negócio de duplinha não é comigo, não. Provavelmente um ou dois maridos, ou três, sabe-se lá, já deviam ser finados naquela época, porque não se falava dessas pessoas. 117 anos, e ela atribuía ao fato de você ter ficado solteira. Eu não sei se vocês concordam. Mas a verdade seja dita, porque uma longevidade tão alta, tão grande, tão extrema, centenária, e por que brevidades tão incompreensíveis, tão chocantes? Cabe uma pergunta que a gente deve se fazer tanto quanto possível, uma autoindagação. Qual é a minha natureza? Qual é o meu gênio? Qual é o meu temperamento? Porque viver em paz ou não pode definir a longevidade ou a brevidade de uma vida. E aí a gente podia se perguntar, eu sou calmo, sou tranquilo, relax. Eu sou aquele cara fleumático que nada abala. Se a pessoa encostar em mim, pega resfriado, tão frio que eu sou. Pode pegar até uma pneumonia. Que o cara não adianta, provoca.
Eu sou um cara sereno, sou uma pessoa generosa, eu tenho paciência, tenho temperança, eu consigo ficar equidistante dos problemas, olhando com um certo distanciamento para poder depois tomar a atitude mais adequada? Ou eu sou aquele indivíduo que eu não reajo, mas guardo uma água, eu não bato o pé, mas eu fico sensível demais? Parece a música do Christy Hall, sensível demais. Acho que vocês não conhecem gente assim, né? Sensível demais. Aquelas pessoas que você fala assim, ele é ótimo, no fundo, mas é lá no fundo mesmo, no subsolo, ele é ótimo. O problema é aqui na superfície. Não pode cutucar, não pode falar isso, não pode olhar de um certo jeito que a pessoa já se estressa. E às vezes bobagens, a pessoa guarda mágoa a vida inteira, guarda ressentimento para tudo sempre. Ou eu sou uma pessoa mercurial, vulcânica, explosiva, pavio curto. Tem gente que nem pavio tem. Tem já queima no fio desencapado mesmo. Então a nossa maneira de ser, o nosso temperamento, a nossa maneira de lidar com a vida pode nos ajudar grandemente no desempenho de uma encarnação bem-sucedida. E aí não vai importar se ela é de poucos anos, muitos anos, ou muitos e muitos e muitos anos. Não vai importar se ela é uma vida de 40, 50 anos ou uma vida centenária. O que vai importar é o proveito que nós vamos tirando da vida pela moderação do nosso estado de espírito. David Thoreau dizia, um filósofo, morava num sítio de Ralph Waldo Emerson, morava lá no canto, no meio do mato, e é um dos maiores filósofos da história, Ralph Waldo Emerson e David Thoreau. O Thoreau dizia: a vida é desperdiçada em detalhes. Simplifique. E se nós aprendêssemos a conjugar 3 palavrinhas mágicas, que vocês conhecem, todos nós conhecemos: não tem importância. Pisou no meu pé, não tem importância. Alguém falou, não tem importância. Porque se nós dermos importância, é aquilo que vai valer, não é a coisa em si, é como nós apropriamos a coisa. Nós podemos ter a mesma dor em tal e igual intensidade, mas o temperamento, o gênio, a natureza, a resiliência de cada um vai determinar que um vai descabelar, quebrar tudo, botar tudo abaixo, e o outro vai suportar até o socorro chegar, até a hora em que ele acessar o auxílio. Então, muitas vezes, a história do mundo é escrita não pelas virtudes do sentimento do indivíduo. Muitas vezes o que fala mais alto é uma deficiência, é um desvio de personalidade ou de caráter. E esse é o maior e o pior narrador das histórias da humanidade. Porque quando você ouve o narrador do bem falar da história da humanidade, é uma outra narrativa, se fala de uma outra humanidade. Pega aí as obras do Chico Xavier, vai ver os espíritos. Ninguém teve moleza na história do Evangelho. Ninguém passou batido ao largo de problemas e dificuldades. Mas cada espírito agiu e reagiu de uma maneira. Uns são reativos, outros são proativos. Uns são mais resilientes, outros são menos resilientes. E o problema era tão sério que o Simão Pedro chegou a perguntar para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Eu já devia estar meio pelas tampas com alguém lá. Ou com alguém, né? Vai saber. Era um colégio. 70 vezes, 7 vezes, sim. Ou 7 vezes, melhor dizendo, ele deu um número bem baixinho que era para caber assim no limite da sua capacidade, da sua tolerância, né? No limite da sua paciência.
Eu me lembro uma vez, numa reunião de obsessão, perguntamos para uma amiga muito querida, que nós denominamos carinhosamente Irmã Benta, sobre a paciência, né? E ela falou simplesmente isso. Você quer saber a importância da paciência? Veja o mal causado fora dela. Aí tem gente que fala, ah não, minha paciência esgotou. A gente não esgota o que não tem. Ou você tem ou não tem. A paciência é a capacidade de aceitar e confrontar a realidade do jeito que ela é. Dói, sangra, mas a gente... Ou aí a gente vai fazer uma outra história, vai fazer uma outra escolha. Jesus não errou ao dizer que nós temos que perdoar mesmo, temos que ter compaixão, inclusive. Mas eu estava me lembrando há poucos dias sobre esses 70 vezes 7 vezes, eu achei interessante. E eu lia novamente um dos melhores livros para mim do André Luiz, que é Missionários da Luz. E lá no capítulo 12, Preparando Experiências, chama o capítulo, Manassés conversa com André Luiz sobre reencarnações, as questões do plano espiritual, a lei de causa e efeito, coisas que tais, ali entre a página 168 e 177. E de repente chega Segismundo, que ia reencarnar. E ele veio ali meio preocupado, mas bem animadinho, porque é reencarnar, né? Então não está fácil. Vou falar para vocês, aproveitem bem essa encarnação, moça. Porque do jeito que estão conspirando contra a vida, é aborto para lá, aborto para cá, eutanásia para lá, eutanásia para cá, vai ficar difícil voltar. Vai ficar difícil voltar. Ah, não, mas o plano espiritual vai abrir a porteira. Gente, para com isso, não tem improviso na lei de causa e efeito. Há os ciclos, eles acontecerão, mas nós não sabemos, vamos estar no meio dessa turma. Então o negócio é tirar o máximo de proveito dessa encarnação. Por isso eu fiquei admirado daquelas senhoras centenárias, falando, não, e outra coisa, tinha esse negócio, estou esperando minha hora chegar. Conversa, todas elas ativas. Se vier 115, ia para 115, está de 117, ia para 120. E aí, Segismundo é elogiado por André Luiz, pelo Manassés até, porque ele aceitou ter uma ferida na perna que ia durar a vida toda. Tipo erisipela, vocês já viram? Aquele negócio que não cura. E ele melhora, mas não cura. E ele aceitou a sugestão, porque ele disse, eu era muito vaidoso. Então, fracassei pela idade. E essa ferida ia quebrar o orgulho dele lá no pé. E no pé, literalmente. E aí, ele perguntou para Manassés, quantos anos eu vou ficar lá na terra para fazer essas coisas aí que nós combinemos, como diriam os mineirinhos, né? Que nós combinamos aqui, quanto tempo? E aí Manassés fala para ele, você vai ficar lá em torno de 70 anos. E trate de não voltar aqui antes disso. André Luiz chocou, estacou, parou ali, falou, ué, e volta? Ele falou, filho, eu imagino que ele deva ter feito um gesto lá qualquer, mais ou menos assim, né? Porque se fosse um mineirinho lá no plano espiritual, ia dizer, vixe, né? Não! Então o que acontece? Falou, não volte aqui antes disso, quero que você volte como um completista. E aí, André Luiz, mais pasmo ainda, né? Estava descobrindo tudo no plano espiritual. O que é completista? E aí Manassés fala para ele, aquele indivíduo que programa a sua encarnação, como Segismundo, como qualquer um de nós, todos nós, vai à Terra, cumpre aquele caderno de experiências, volta, porque além de ter feito tudo que tinha para fazer e devia ser feito, ele ainda faz mais, ainda volta com crédito, chega aqui, escolhe onde quer reencarnar, com quem, onde, que hora, até o corpo ele influi. E aí André Luiz, muito iludido pelas ideias fazendo de vantagens da Terra, né? Falou, então quer dizer que esses espíritos vão para lá numa boa. Ele falou, que boa, vai tudo pro sacrifício. Nenhum dos que eu conheço escolheu vida boa.
Todos eles voltaram à terra para dar sua contribuição, sem obrigação nenhuma. Então era condição de completista. Mas o mais interessante disso tudo é que quando eu completei 70 anos, tão longe assim, eu me lembrei, quando Simão perguntou para Jesus, 7 vezes, Senhor? Ele falou, não, 70 vezes 7 vezes. E aí eu compreendi que são 7 dias da semana, mais a idade que você tem. Quando eu completei 70 anos, que é a média da idade da Terra nessa atualidade, eu compreendi a lógica multiplicativa do efeito poderoso do perdão e necessário do perdão. O tempo que você tem na Terra, você tem que perdoar 7 dias por semana, às vezes mais uma vez por dia, e às vezes mais uma vez a mesma falta. E aí, Manassés fala para o André Luiz, fala, volta muita gente antes da hora, volta muita gente antes do tempo. E esse é o contraste que me chamou a atenção. Muita gente volta sem necessidade de voltar. E muitos ficam porque amam ficar. Então se não trabalha até na hora de partir, quando já está com o bilhetinho já carimbado. Então nós começamos a pensar na importância de aproveitarmos o nosso tempo, de vivermos a nossa jornada na Terra num clima de maior compreensão do que é uma experiência reencarnatória, um momento de existência espiritual aqui na Terra. Isso aqui é bom demais. Um vale de lago, conversa, não sabe o que é um vale de lago. O hospital, uma dorzinha aqui, outra ali. O hospital é lá Santa Casa, coisa e tal. A Terra é o nosso campo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Da semeadura de hoje depende a colheita de amanhã. Da semeadura de hoje estamos colhendo hoje. E nós damos um formato para a vida, para a nossa existência, o que nós quisermos. Mas é difícil, dizem alguns. Claro. Mas Jesus não havia dito, vós sois deuses? Não está escrito? Disse Jesus. Qual é a semelhança entre nós e Deus? O poder de criar, o poder de mudar as coisas. Se nós mudamos para pior, às vezes até para muito pior, imagine o quanto nós não podemos mudar para melhor. A nossa capacidade de transformar as coisas. Falávamos no nosso programa Toca do Leão da semana passada, quantas coisas impossíveis do passado que são possíveis hoje. Quem é que imaginou que ia poder telefonar, mostrar a cara para o outro lá? Então, daqui a pouco você vai fazer uma ligação com a pessoa, mostrar um pastel para ela, ela vai sentir o cheiro, o gosto, o aroma, o sabor. Quando é que o homem imaginou, olhando para as estrelas, que ele podia viajar bilhões e bilhões de quilômetros nesse vazio sem fim? E hoje nós estamos em vários planetas do sistema, em todos eles, e já estamos fora do sistema solar. Quem imaginou que se podia tirar o coração de uma pessoa e pôr outro no lugar? O transplante hoje é a coisa mais corriqueira do mundo. Falta órgão, mas não falta tecnologia. Muita gente está vendo hoje com os olhos de alguém que já morreu. Muitos corações estão batendo hoje, tendo deixado de bater no corpo de alguém que já deve estar lá se aquecendo para reencarnar. Por quê? Porque o homem tem essa possibilidade de desvendar os mistérios. Porque todos os mistérios, todos os talentos, toda a inteligência está dentro do homem. Deus é a inteligência suprema. Está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a resposta taxativa. E o Espírito, a pergunta que Kardec faz logo em seguida, numa outra pergunta. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Ponto. É autoexplicativo. Deus é a inteligência suprema. E essa inteligência se expressa no princípio inteligente que somos todos nós.
Por isso que às vezes, o fulano é meio burrinho. Bobagem. Tem muito talento escondido atrás de supostas ou falsas mediocridades. Mas há muita mediocridade que não precisava existir, porque o espírito tem talento maior e muito mais competência do que ele apresenta. E aí perguntaram para Galileu: Galilei, quantos anos o senhor tem? Ele falou: não sei. Como não sabe? O senhor é um homem velho, eu sou idosa. O sujeito já foi na jugular dele. Ele falou: não, isso aí é o que eu já vivi, meu filho. Porque lá, quando nós ouvimos Manassés falar pro que é o reencarnante, né, o Segismundo, ele falou: você vai lá com 70 anos de crédito, então não é cumulativo. A gente chega aqui, primeiro ano faz festinha, segundo ano festinha, lá pelo quinto ano já tem churrasco, e aí viaja para Nova York, Paris, Londres, não sei o que mais, tal, dou um carro de presente e tal, né? Ou dou um par de meia, depende, né? Mas nós não somamos idade. Nós vamos descontando do crédito de tempo. Segismundo veio o primeiro dia que ele estava aqui, um dia a menos. Primeiro ano, um ano a menos, 69 somente. E aí Galileu já tinha vivido lá quase octogenário, sei lá, quando fizeram essa pergunta para ele. Ele falou: não sei, pode ter um mês, 2 meses, 1 hora, 15 anos. Isso aí pertence a Deus. Deus virou o código de barra. A hora que ele passar o scanner, você vai saber que se chegou a sua vez aí, não adianta dar a vez para o outro. Bancar o bonzinho na hora final. Então, quando nós chegamos a ver Galileu responder isso, eu me pergunto, eu que já vivi 70 anos. Quanto tempo? Bom, eu particularmente eu sou otimista, né? Eu nunca imaginei assim que a idade é um problema. Não é. A idade é um problema para Deus, não para mim. Por quê? Porque uma hora ele vai ter que chegar e falar: acabou. Né? A mecânica da vida vai fazer isso, porque é da lei de Deus. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. Porque se eu ficar demasiadamente preocupado com quanto tem, quando vem, não sei o quê, eu vou perder o melhor da minha vida. Eu atingi uma tal maturidade, um tal estado de espírito, um tal estado de intelectualidade, que eu já não sou mais juvenil, eu não sou mais neófito, eu não sou uma criança nessa terra. Então eu tenho que dar, eu tenho que apresentar até o último suspiro. Claro que eu quero que socorra logo, né? Bem logo assim, para lá, 2070. Se vai dar? Não sei. Já falei para vocês, perguntaram uma vez como é que era fazer 65 anos, o sujeito São Beteiro perguntou para mim. E ele tinha a mesma idade que eu, nós completávamos o aniversário perto, aí São Beteiro, gozador, ele falou: e aí, como é que é ter 65? Eu falei: não sei. Quando eu tiver, eu te falo. Pô, mas quando tiver, rapaz, você tem a mesma idade que eu, nós completamos agora. Você completou eu. Meu corpo completou 65 anos, minha cabeça, meu velho, tá ó. Uma outra prateleira. E é exatamente isso. Não sei quanto Deus vai me dar, porque isso aí é um problema dele. Eu só sei o que eu vou fazer com esse tempo. E aí perguntaram para o Chico um dia, 1974, já tentavam matar o Chico de todo jeito. Chico, é verdade que você está muito doente, é verdade que você está perto da morte. E o Chico, muito humilde, fala: você sabe como é que é, na idade que ele está, os achaques normais, né? E aí o repórter perguntou para ele uma pergunta daquelas assim, incontroversa: é verdade que a sua vida está por um fio? Ele falou: rapaz, é bem provável. E o que você vai fazer? Eu vou engrossar esse fio, rapaz. Você está doido? Se a minha vida estiver por um fio, eu vou engrossar esse fio o máximo que eu puder. Então, quando nós chegamos a essa altura da vida, olhando esse horizonte conturbado da Terra, onde a lei de amor está sendo sopesada pelo egoísmo, pela violência, questões ideológicas, políticas, mecânicas, de pontos de vista, que se sobrepõem à recomendação de Jesus de que vivamos em paz. Aprendei comigo.
Eu sou manso, sou humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Se tiver pesado, tiver difícil, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Dá para viver a lei do amor. Dá para perdoar, dá para compreender. É difícil, mas não vamos transferir esses passivos para a vida espiritual. No filme Casper, o Fantasminha, eu acho que todo mundo assistiu isso umas 30 vezes na televisão. Gasparzinho, Fantasminha camarada. E aí o Fantasminha era um amigo da menina. E a menina tinha uma mãe espetacular que morreu logo. O pai morreu logo em seguida, ela também espetacular, mas nem tanto. E aí o pai queria ir onde a mãe estava, onde a esposa estava, e não conseguia. E a esposa vinha até ele a hora que desejasse. E aí a menina pergunta para o Gasparzinho: por que meu pai não pode ir e minha mãe pode vir? Porque sua mãe é um espírito independente da terra. Mas e papai? Seu pai tem pendências aqui na terra. Ainda tem coisas para entender daqui. Não sairei daí enquanto não pagares o último ceitil, a 10ª parte de um centavo. Jesus parece rigoroso demais, mas não é. É que a lei de causa e efeito é assim mesmo. Você é dono da causa, mas tem que arcar com os efeitos. Você pode ou não fazer. Semeadura, diz o velho ditado, é facultativo. Na colheita não tem jeito. Tem um ditado antigo que diz: quem semeia vento colhe tempestade. Agora tem furacões, enfim. Meus queridos, nossa mensagem dessa noite está voltada para aquela clássica legenda do Evangelho: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz por ele o que você gostaria que ele fizesse por ti. Os gregos antigos diziam, no sentido negativo dessa mensagem: não faça pelo outro o que você não gostaria que o outro fizesse por ti. Jesus continua nos convocando: perdoai para que Deus vos perdoe. Com a mesma régua com que medirdes, o outro também te medirão. Os recados são tão sábios, tão simples, mas vão virando chavões quando não começam a ser praticados. E eu fiquei mais animado ainda, queridos, terminando a nossa peroração da noite, porque eu sempre tive o otimismo de esperar um pouco mais da vida, mas sempre tive a preocupação de dar um pouco mais de mim. E Deus me tem dado todos os dias. Estou aqui nessa noite com vocês todos aí, todo mundo bonito, bem, né? Eu tenho que agradecer isso. Se Deus me renovar esse crédito amanhã, vai ser uma bênção, uma maravilha, mas eu não posso fazer mais o mesmo. Então, eu estava um dia desses, de novo na frente lá na internet, fazendo uma navegaçãozinha, vejo um senhor completando 123 anos de idade aqui no Brasil, o senhor André Lima. Está na internet. Nasceu dia 3 de fevereiro de 1901, mostrou identidade, lúcido, morando sozinho, cozinhando a sua própria comida, indo no forró, circulando pela cidade. Eu falei: senhor André Lima, parabéns, estou na sua cola, por quanto tempo eu sei. Mas eu sei que Deus me deu esse dia de hoje para eu refletir sobre isso, os contrastes da vida. Que bênção poder ter chegado no dia de hoje para encontrar os amigos e dizer: apesar de tudo, valeu a pena. Continuo na trilha do melhor. Enquanto aqui na terra, dure o tempo que durar, tentando o melhor de mim. O dia que a terra não me bastar, o além é infinito e a vida é imortal. E eu sou eterno. Posso ter tempo, paciência e esperança de voltar, mas
voltar a um assunto para depois. Ficar e ficar bem. Ficar e agradecer a Deus a bênção da vida, da saúde, das pessoas que estão conosco. Ame as pessoas, não faça por menos. Porque pode ser que no nosso velório tenha muita gente. Mas eu quero esse povo vivo junto comigo, para que todos nós possamos construir um mundo melhor e uma felicidade que seja boa para todo mundo, inclusive para aqueles que pensam diferente de nós. Queridos, obrigado pela atenção, pelo carinho. Espero que Deus coloque em cada lar, em cada família, todos os recursos para que nenhuma dessas ciladas contraditórias do destino roube a nossa oportunidade de viver feliz. Se não der para viver 111, 120, 117 anos, vivamos hoje, vivamos amanhã com o melhor de nós, com o melhor de Deus. Muita paz. Deus nos abençoe até um outro dia, se Deus quiser. Para ser feliz. Às vezes é mais fácil. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, do que é que o ser humano necessita?
a resposta, onde é que está escrita?